Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o relatório de ganhos de saúde do Oscar. Temos alguns comentários também sobre a Meta, Reddit e Amazon agora com o Oscar no momento em que estou gravando este vídeo. As ações estão subindo cerca de 5% ou algo assim. Chegou a subir 10% em determinado momento, mas também chegou a cair no pré-mercado. Agora, o que eu já percebi é que as pessoas formam opinião só porque a ação está subindo ou caindo. Elas não viram o relatório nem ouviram a teleconferência de resultados, apenas formaram uma opinião. Porque, bom, a ação caiu, então deve ter sido um trimestre ruim e uma orientação ruim. A ação sobe, está tudo certo. Na verdade, o trimestre em si não foi tão bom assim, mas há um motivo para isso. A orientação é o motivo pelo qual a ação realmente subiu, porque a orientação para 2026 é incrível. Mas é claro, já que há muitas variáveis no setor de saúde e nos seguros de saúde. Bem, o mercado ainda pode não estar confortável, então o Oscar terá que mostrar ao mercado que seguimos nossa orientação e a cumprimos em todos os trimestres. Eles vão ter que vir a público e dizer, olha, estamos no caminho certo, esses são os números agora, isso foi o que aconteceu, isso era o que esperávamos que acontecesse, etc, etc. Então vamos falar sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente realmente agradece. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar ou acesse Fulcom/CouchInvestor. Obrigado! Agora, uma rápida olhada no mercado. Então, agora estamos vendo bastante verde de novo, mas também tem um pouco de vermelho. Temos a Shopify que subiu 8,5%. Saiu uma nota otimista dizendo que a Shopify vai divulgar seus resultados trimestrais. Quero dizer, na segunda-feira, antes da abertura do mercado. O Reddit também está em alta, numa nota positiva, e talvez porque eu falei sobre o Reddit ontem, vai saber. Shift 4 está em alta, Pagaia está em alta, ServiceNow, Duolingo, Rubrik, PayPal, Zeta, Sophie, muitos outros nomes também estão em alta. Os nomes que estão em baixa hoje incluem HIMSS, com mais 6% de queda. Intel está em baixa, apenas 4%, Micron caiu, 3%. Core está em baixa 2,4%, Iran caiu um pouco, Meta caiu um pouco, Rocket Lab Nebius adquiriu uma empresa. Nebius vai divulgar seus resultados trimestrais na quinta-feira. Nebius adquiriu uma empresa. Isso novamente reforça o ponto de que Nebius não é apenas mais um player de neonuvem. Nebius quer ser verticalmente integrado. Nebius também vai ser, e já é hoje, um player de software. O que significa que as margens desse negócio, na minha opinião, a longo prazo, serão maiores do que as dos outros. Agora vamos falar sobre Oscar. Oscar neste momento é uma empresa que vale menos de 4 bilhões de dólares, lembra? 4 bilhões de dólares em vendas para este ano. Para 2025 era para ser em torno de 12 bilhões, não chegou aos 12 bilhões de dólares. Mas novamente, valor de mercado inferior a 4 bilhões de dólares, receita em torno de 12 bilhões um pouco menos. Vamos chamar de 11. Para 2026, espera-se que a receita cresça a mais de 60%. Agora, se olharmos para o que os analistas estavam esperando para o ano fiscal de 25 e o ano fiscal de 26, ano fiscal de 25, vamos chamar assim, 11,5 bilhões de dólares em receita ajustada, crescendo apenas 11% no ano fiscal de 26 para chegar a 12,7 bilhões de dólares depois, 14 no ano fiscal de 27 e 15 bilhões de dólares no ano fiscal de 28. Bem, adivinha só, foi isso que aconteceu. Neste trimestre, a receita foi de 2,8 bilhões de dólares. Foi abaixo do esperado neste trimestre, mas vou explicar o que ocorreu no ano todo. 11,7 bilhões de dólares, então um pouco acima do que os analistas estavam esperando para o ano inteiro. Ok, neste trimestre. O índice de sinistralidade médica também ficou mais alto, 95,4%, embora no 87,4%. O índice de despesas SG&A ficou em 18,2%, uma melhora em comparação com 24% para o ano inteiro de 2025. E claro, não foi um ano lucrativo, não foi lucrativo. Não foi um bom ano de modo geral para todo o setor. Mas Oscar repetidas vezes, eles nos disseram: olhe para nós, 2025 é um ano de recomeço. Estamos nos posicionando para voltar à lucratividade em 2026. Bem, se você olhar as projeções, veja isso. Receita total entre 18,7 e 19 bilhões de dólares. 18,7 a 19 bilhões de dólares. O mercado nem esperava nada parecido até o ano fiscal de 2028. E ainda assim, Oscar atualmente projeta alcançar esse número no ano fiscal de 2026. E isso não é tudo. A relação de perdas médicas também deve cair para entre 82,4% e 83,4%. A relação de despesas RGN está entre 15,8 e 16,3, então isso também está melhorando.
E então, sim, retorno à lucratividade, ganhos das operações de 350 milhões de dólares no ponto médio. É por isso que as ações subiram e estou surpreso que não tenham subido mais do que isso. Talvez porque tenha sido um choque tão grande. E Wall Street agora está em uma posição de, ok, prove que você pode alcançar esses números. Isso é uma grande diferença. Isso era para 2025. Este é o guia atual para 2026, lembra? O CEO disse anteriormente que, com uma margem de 2,5%, a empresa deveria estar sendo negociada a 0,5 vezes as vendas. Isso significa mais de 9 bilhões de dólares em valor de mercado. Atualmente, estamos abaixo de 4 bilhões de dólares. Uma diferença bastante grande. Então, o cenário otimista para 2026 é isso que você deve saber. Crescimento de receita de 61%. Retorno à lucratividade. Compressão do MLR de 450 pontos base. Ganhos de participação de mercado de 17% para 30%, o que também os ajuda, porque anteriormente, se o mercado passasse por algo negativo. Oscar é só uma parte disso, mas eles podem ser impactados conforme Oscar ganha mais espaço no mercado. Bem, eles estão impactando mais o mercado com IA, impulsionando vantagens competitivas, produtos de estilo de vida, criando diferenciais. Eles mantêm parceria com mais de 11 mil corretores que auxiliam na inscrição de novos membros. O fim dos créditos fiscais aprimorados para prêmios atraiu muitos desses novos membros. Ao contrário dos concorrentes, indo para 2026, a orientação não incluiu a extensão dos subsídios aprimorados. Grande diferença, além de fortalecerem o balanço, eles tiveram uma nova linha de crédito de 475 milhões de dólares, além de 410 milhões de dólares em notas conversíveis. Agora, neste trimestre, no quarto trimestre, por que foi um trimestre, digamos, ruim? Bem, é por causa disso, é por causa do ajuste de risco. Surpresa! Isso é mais de 275 milhões de dólares em provisão. Por que isso? Bem, as adesões da Oscar eram mais saudáveis do que o mercado em geral? Sim, eu sei que é estranho dizer isso. Se seus membros são mais saudáveis do que os outros, você precisa aumentar o dinheiro que está pagando para esse fundo. Se os membros da Oscar fossem menos saudáveis, teriam recebido dinheiro. O que mais aconteceu neste trimestre? Maior utilização. Por quê? É isso? Porque as pessoas estavam esperando que os subsídios aumentados acabassem. Então você tem aqui o cenário de use antes que perca. Quanto a 2026, aumento de taxa de 28% na média ponderada para 2026. A base PMPM é na verdade menor por causa da mudança no perfil dos membros, e PMPM representa o custo ou receita total dividido pelo número total de membros em um plano. Agora, por que eles veem isso? Porque Oscar planejou a expiração do crédito fiscal do prêmio e reposicionou reservas. Eles já nos disseram isso várias vezes. Isso significa taxas mais altas para membros de menor custo, o que faz com que a receita aumente e as perdas diminuam. Porque sim, membros mais saudáveis, bem, eles são saudáveis, eles estão pagando, mas a utilização não é tão alta quanto a dos não saudáveis. Tudo isso é ótimo, mas claro, como investidores, precisamos olhar para os riscos. Então, o número 1 aqui. Eles estão esperando uma queda de cerca de 400 mil membros no primeiro trimestre. Por quê? Bem, porque muitos deles, nesse caso, eles acham que são 400 mil. Pessoas que entraram pagando zero por causa dos subsídios agora estão matriculadas e, como precisam pagar, pensam, sabe de uma coisa, eu não tenho dinheiro, então estão saindo. Além disso, eles esperam que esses sejam os menos saudáveis, o que deve ajudá-los em 2026. O ruim, porém, o pior cenário possível é se os membros saudáveis começarem a sair, isso não será bom. Em segundo lugar, o ajuste de risco continua volátil e imprevisível. O impacto que vimos no quarto trimestre, eles já ajustaram, é claro, para 2026. Mas você nunca sabe se eles vão sofrer um impacto ainda maior. Isso afeta o desempenho do negócio. Quanto à contração do mercado, ele já vem em 5%, potencialmente mais 20% a 30%. Isso já está precificado. No pior cenário, o plano de Brown, escalando para 39% do mix, não está comprovado nesses níveis. Novos membros em risco. Apesar de dados de terceiros ajudarem, agora usam ainda mais desses dados. Então, se houver ou tiver havido grande aumento de novos membros. Se você não conhece bem esses novos membros, sua orientação pode não ser tão eficaz, pois muitos deles podem ser de alto risco. Nesse caso, eles estão usando dados de terceiros para ajudar a entender quem são esses novos membros, e sempre existe a pressão política em torno desse assunto, então são pontos-chave para ficar de olho.
Daqui a 3 meses, teremos os números do primeiro trimestre. Eles vão mostrar uma queda de membros no primeiro trimestre como esperado ou pior, como acabamos de ver com os 400 mil. É melhor ou vale a pena? Ou talvez esteja dentro do esperado? Os dados da CMS do meio do ano mostrarão a real contração do mercado, atualmente estimada entre 20% e 30% aqui. Novamente, se esses números ficarem dentro da faixa que Oscar espera, o mercado vai confiar cada vez mais nas orientações. Daqui a 6 meses ocorre a inscrição aberta do segundo trimestre. Segundo a orientação, o número de membros pagos deve ser cerca de 3 milhões. Isso é uma queda em relação aos 3,4 milhões, devido ao impacto esperado no primeiro trimestre. Vamos verificar se esse número faz sentido e, sobre os resultados anuais, mostrar se a lucratividade é real ou só um fenômeno de uma temporada, como dizem. E então o que estamos vendo agora é que a ação já atingiu o fundo do poço um pouco quando foi sobrevendida aqui por volta de 11, 12 dólares. Hoje a ação subiu, chegando perto de 14 dólares e 40 centavos. Agora está apenas em 13 dólares, o que significa que subiu 3,7. Sim, existem algumas incertezas em relação à orientação para 2026, especialmente após o impacto surpresa que eles sofreram no quarto trimestre. Mas eu realmente acho que eles tomaram várias medidas para evitar surpresas em 2026. Pelo lado negativo, pelo lado do choque, como eu disse antes, acho que Oscar está muito melhor posicionado do que qualquer um dos seus concorrentes. Sim, talvez por ser uma empresa menor, mas principalmente porque não é movida por tecnologia ou inteligência artificial. A orientação, a projeção de receita para 2026 é insana. Eu não acho que essa seja uma empresa que deveria estar sendo negociada com um valor de mercado de cerca de 4 bilhões de dólares, especialmente não se eles conseguirem alcançar 18, 19 bilhões de dólares em receita para 2026. Passando para outras notícias de empresas, aqui temos a Uber. A Uber continua avançando nesse caso em Dubai. Nos próximos meses, os veículos autônomos Apollo Go estarão disponíveis pelo aplicativo da Uber. A Uber disse que eles estarão disponíveis em cada vez mais mercados ao redor do mundo, não apenas nos Estados Unidos. A Uber opera globalmente, não ficaria surpreso se eles continuarem a fazer esses anúncios todo mês. Então o mercado pode continuar duvidando da Uber nesse espaço de veículos autônomos. Enquanto isso, a Uber continua executando. Então temos aqui um comentário no Reddit do Citizens. Preço-alvo 300. Isso é 100, e bem, talvez 100% mais alto do que o preço que temos hoje. Principais pontos. Tempo global gasto caiu pelo 6º mês seguido, mesmo no comparativo mais difícil de 2025. O tempo gasto nos Estados Unidos caiu 10,5%, piorando em 170 pontos base em relação a dezembro. O número global de usuários ativos mensais caiu pelo 5º trimestre seguido, incluindo janeiro. As visitas ao site subiram 14,4% no mundo e 6,3% nos Estados Unidos em relação ao ano anterior. Ainda assim, há mais pontos negativos que positivos. E ainda assim, o preço-alvo dele praticamente dobrou. Onde estamos hoje? Eu cobri essa empresa ontem. É definitivamente uma empresa muito interessante. Pode ser uma operação de curto prazo voltando aos 200 dólares, ou, se preferir, para longo prazo. Acho que ainda há muito crescimento. Se eles executarem corretamente, então quando olhamos aqui para a meta, temos outro analista cidadão. Preço-alvo de 900 dólares, 30% acima de onde estamos agora. O tempo global gasto no Instagram aumentou, 18% ano após ano por 6 meses consecutivos. O crescimento global em janeiro acelerou para 19,2% ano após ano, e o tempo gasto nos Estados Unidos aumentou, 16% ano após ano. Com o crescimento de usuários ativos mensais em apenas 2% ao ano, o analista destaca que o aumento do engajamento dos usuários existentes é a principal força. Também vi um relatório que dizia que a Meta está procurando lançar uma cópia do Snap. Ok, acho que o Zuck não esqueceu que o Evan não quis vender o Snap para o Facebook naquela época. Ele faz de tudo para destruir esse aplicativo. Será que vai conseguir? Não sei. Quero dizer, o Instagram já tem tudo o que você precisa, então não sei por que você precisaria de um novo aplicativo, mas enfim, tanto faz. Por último, temos duas coisas sobre a Amazon. Então, de novo, o mesmo analista aqui. Preço-alvo, 315. Isso é cerca de 50% acima de onde estamos agora. Eles preveem que o crescimento da AWS deve superar 2026 em 30,5%, acelerando para 28% em 2027. O analista agora está 14 bilhões de dólares acima do consenso para 2027. A receita da AWS em capacidade de gigawatts deve dobrar nos próximos 2 anos, projetando 37 bilhões de dólares em receita incremental da AWS impulsionada pela demanda por IA.
Ok, quero dizer, sempre falamos sobre o ativo da Amazon. 300 dólares em 2026 não deveria ser pedir demais. O que a UBS disse sobre isso? A UBS disse que a taxa de crescimento da AWS deve subir para 38% em 2026. Se isso acontecer, se chegarmos perto desse número, 300 dólares é muito pouco para uma empresa como a Amazon. Quero dizer, a Amazon agora está em 210. Ela chegou a 200 dólares em um momento e ficou sobrevendida. Por que está tão baixa? Por que o mercado não respeita? Sinceramente, eu não sei, e talvez possamos dizer o mesmo sobre a Meta. A Meta está em 670, ou seja, retornou a preços não vistos desde antes do relatório de resultados. A Meta é uma empresa que gera 200 bilhões de dólares, crescendo quanto era 24, 25% ou com expectativa de crescer em 2026. No último trimestre, ela cresceu 30%. Essas coisas não fazem sentido, são empresas que gastam muito, mas o foco é o negócio principal. O que eles já estão mostrando pra gente hoje é insano. Sim, claro, essas são empresas que valem trilhões de dólares, então talvez não seja uma multiplicadora de capital em formação. Mas quero dizer, se você quer dormir tranquilo à noite, acho que só essas empresas não são uma má ideia. Então, no geral, é isso da minha parte. Neste vídeo, me diga o que achou do relatório e da teleconferência de resultados do Oscar. Pode ser Meta, Amazon, Reddit ou Uber. Comprou ações recentemente? Me conte também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.